Olá, eu sou a Elna. Eu vou apresentar sobre o meu artigo, Valor como conceito na literatura de stakeholder, uma análise do estado da arte. Nesse trabalho, o valor ele é definido como os resultados que os stakeholders esperam receber da empresa e vice-versa. A criação de valor, ela significa a geração de benefícios e ganhos que incentivam ou facilitam relacionamentos sustentáveis entre os stakeholders e a organização, entre a empresa. A criação de valor para as partes interessadas, então, ele vai incluir tantos benefícios econômicos, tangíveis, como, por exemplo, lucros, quanto não econômicos, intangíveis, ou seja, benefícios de relacionamento. O valor ele se desdobra em vários construtos, tal como criação de valor, distribuição de valor, percepção de valor. E ele tem várias implicações práticas, né? Tais como engajamento de stakeholders, reciprocidade, confiança e justiça, para citar alguns exemplos. A questão de pesquisa ela foi como que o conceito de valor ele foi tratado dentro da literatura de estratégia empresarial. A análise bibliométrica ela foi utilizada para avaliar os indicadores relacionados a publicações científicas sobre valor, como, por exemplo, taxas de citação, artigos mais citados e tendências ao longo do tempo. Foi feita uma busca no Web of Science em julho de 2021 e os parâmetros utilizados foram a palavra valor no parâmetro tópico, que inclui título, resumo e palavra-chave, e o termo stakeholder no parâmetro título, fornecendo então 1.310 resultados. Esses resultados eles foram refinados por área e por tipo de documento, resultando em 418 artigos. Esses artigos eles foram analisados com bases em softwares de bibliometria, como por exemplo o VoiceViewer, o CityNet e o Web of Science. Então nós temos alguns resultados. Quem são os principais autores? Os autores eles estão agrupados em temas, em clusters temáticos. Né? Por meio da leitura de títulos e resumos, foi possível mapear esses temas. O cluster azul ele é o maior, com aproximadamente 30% dos artigos coletados. E ele tem também o maior índice de citação. Ele vai abordar o conceito de valor do ponto de vista da gestão estratégica. É importante falar que muitos teóricos que estão no cluster azul, como Harrison, Tatalo, Urbani e Freeman, eles são teóricos renomados, conhecidos como e bem reconhecidos dentro da literatura de stakeholders. E eles também, né, os artigos do cluster azul, eles também são citados por todos os outros clusters. Isso fornece evidência de que esses artigos eles são referências sobre o conceito. E também é possível notar que a maioria dos artigos eles citam o Freeman e o Harrison, e ambos são autores conhecidos, né, por terem estabelecido uma parceria em artigos, né, em coautoria, relacionada às discussões éticas sobre a teoria dos stakeholders. Os clusters verde e amarelo, por exemplo, eles vão tratar sobre o valor de uma perspectiva de marketing. E há ainda aqueles autores, como por exemplo o Ortiz e o Jackson, que eles não são citados pelos demais. Né? Uma possível interpretação é que, como não há um estudo bibliométrico sobre esse conceito, talvez outros autores não tiveram acesso a esses artigos, né? E esses são artigos bem interessantes, eles vão dialogar justamente com o debate sobre o valor para o acionista versus uma perspectiva mais holística dos stakeholders. Quais são, então, os artigos mais citados, né? A maioria deles possui teóricos tidos como referenciais, como referências na teoria de stakeholders. A maioria dos artigos aborda tópicos éticos, na qual a teoria ela precisa ser aprimorada, como, por exemplo, né, a quais tipos de stakeholders as empresas devem prestar atenção, qual é o poder nas relações, né, entre empresa e stakeholders,
A grande maioria deles vai argumentar que a criação de valor, né, distribuição de valor para as empresas e stakeholders são premissas centrais da função corporativa, né, da função das empresas, uma vez que elas têm impactos, né, implicações sociais. Foram observadas algumas mudanças nas perspectivas de pesquisa. Até por volta de 2014, 2015, os estudos eles se voltaram para um debate sobre o valor econômico tangível, ou seja, para as estratégias relacionadas ao desempenho da empresa, com foco na maximização do valor para o acionista. A partir de 2016, 2017, ocorre uma transição de tendências, com maior destaque nos temas relacionados à responsabilidade social corporativa e criação de valor para os stakeholders. A partir dessa mudança, foi selecionado um cenário mais recente, considerando os estudos dos últimos 3 anos, entre os quais se destacam temas como engajamento de stakeholders, cocriação de valor e desenvolvimento sustentável, ou seja, temas que consideram mais fortemente os impactos dos relacionamentos entre organizações, stakeholders e sociedade. Esse estudo ele apresenta reflexões que podem ser usadas por pesquisadores, principalmente pesquisadores de pós-graduação, enfatizando 4 tópicos, abordando sobre valores tangíveis e intangíveis e oferecendo oportunidades de estudos futuros, como, por exemplo, a criação e distribuição de valor desempenham um papel igual ao influenciar o engajamento dos stakeholders? A partir de agora, vai ser feita uma revisão sistemática da literatura sobre o tema. Agradeço quaisquer comentários. Obrigada.